Cristiano, hein? Ele tá se afundando cada vez mais. Como semana passada não teve Detetive Astral, nessa semana eu juntei 2 relatos para te agradar. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e esse é o Detetive Astral. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Galera, é sério. O único pedido que eu vou fazer nesse mês de dezembro todo é: me ajudem na campanha do Catarse. A gente tá sem moral com a editora. Eles estão pensando, 7 além? Nossa, ninguém liga para isso. Que tal se você der uma força apoiando o projeto e conquistando muitas recompensas? Bom, vamos ao relato do Cristiano, o detetive astral, que, como eu disse, semana passada não teve, então nessa semana nós vamos ter 2 relatos somados, juntos, em um só. Pega a pipoca e vambora que vai começar. Luciano, ao mesmo tempo em que eu achava que estava conseguindo avançar, parece que os problemas se acumulavam na minha vida e eu era ainda muito criança. Naquela madrugada, a turma do cemitério me levou para um lugar estranho, escuro e enorme. Eu não sabia como tinha chegado ali, apenas fui dormir. E antes que eu me projetasse, eu fui praticamente arrancado do meu corpo físico, sequestrado e levado para aquele lugar. Quando eu dei por mim, eu estava no meio de um círculo feito pelos demais membros da turma do cemitério. Eles estavam de túnica, imitando aquelas vestes de rituais satânicos de filmes. Eram túnicas pretas com algum tecido plasmado para parecer cetim. Internamente, essa túnica era vermelha. Como todos estavam encapuzados e me olhavam sérios, seus olhos estavam amarelos. Tiago veio até mim e me mandou ajoelhar. Então ele pegou meu pulso, esticou meu braço e falou: Tremor! Nesse minuto, um ser que eu nunca tinha visto na vida veio por trás dele. Era praticamente um monstro, um homem enorme cinza feito de alguma rocha escura. Tinha um rosto deformado e maligno. Tinha fortes músculos por todo o corpo. Ele se aproximou, ficou ao lado do Tiago segurando 2 bastões de madeira, um em cada mão. O Tiago me perguntou e a sua voz ecoava altíssima, como se vibrasse por um estádio de futebol. Você renega toda e qualquer fidelidade a outro grupo, irmandade ou congregação, jurando completa e total lealdade à turma do cemitério? Eu não consegui me mover e respondi: sim. Então, a tal criatura, Tremor, encostou a ponta de um dos bastões na parte interna do meu antebraço. E nesse segundo, aquele bastão incandesceu. E nesse segundo mesmo, queimou meu braço. E a pior dor que eu já senti na vida. Foi incrível. Meu corpo astral, meu corpo físico, tudo doeu. Eu gritei e me assustei com a minha própria voz de desespero. Tremor sorriu. Ele gostava de judiar das pessoas. Tiago também. O bastão ficou mais alguns segundos em meu braço e em seguida foi retirado. E ficou uma marca luminosa da cor avermelhada do bastão de fogo, com letras T e C, sendo que o T parecia uma cruz que marcava o meu corpo astral. Eu nunca havia ouvido falar de tatuagem ou cicatriz astral, mas eu sabia que eram sim possíveis. E o Tiago explicou: por meio desta marca você poderá nos encontrar, pedir nossa ajuda e usufruir dos nossos dons. Eu respirei aliviado, mas aquele alívio foi muito breve e inútil, porque segundos depois o Tiago seguiu o ritual e eu vi que o pior ainda estava por vir. Ele disse: Você assume que agora não é mais nada? Não é uma pessoa, não é um espírito, não é um menino, não é um ser vivo, não é uma criação de Deus, não é irmão, filho, primo, sobrinho, namorado ou amigo de ninguém, mas e que agora, nesse momento, tudo o que você mais deseja, quer e precisa é ser apoiador, seguidor, empregado, escravo, vassalo, adorador, fiel, filho, amante, objeto e sombra do único que realmente importa, daquele que todos amam e temem, o Coruja.
Eu fiquei em silêncio, porque eu achei aquele juramento exagerado. Nesse instante, quase 1 quilômetro à frente e dezenas de metros acima, 2 gigantescos olhos amarelos se acenderam no céu. O próprio Coruja estava lá observando o ritual. Eu não consegui vê-lo, apenas os seus olhos, mas ele esperava a minha resposta. E eu respondi, sim. Então, o tremor encostou o outro bastão em mim, novamente, ao lado da marca que ele tinha feito da turma do cemitério. Novamente, esse novo bastão se acendeu, mas dessa vez foi numa intensa luz amarela. Inicialmente eu não senti nada, mas gradualmente aquilo foi esquentando, 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 então o tremor retirou o bastão. Todos se afastaram de mim e eu olhei o meu braço. A marca era uma bolinha incandescente que começou a aumentar e a doer muito e a queimar insuportavelmente. Em segundos estava quase em todo o meu braço. Eu comecei a ficar em chamas, eu estava sendo queimado vivo. Eu dei a ordem mental para acordar, nada aconteceu. Eu dei a ordem mental para flanar, não consegui. Invoquei a lunar, ela não apareceu. Em segundos o meu corpo inteiro estava pegando fogo, inteiro. Eu era uma tocha viva. O fogo foi aos poucos queimando minha pele, gordura, músculos, nervos, ossos, cabelo, unha, olhos. Senti tudo ser destruído, até que eu caí, fui me tornando cinzas e meu último pensamento foi: estou morto. Eu despertei segundos depois, no mesmo lugar, só que estava tudo diferente, eu estava mais disposto. A turma do cemitério estava sem as túnicas, cada um estava arrumado de um jeito diferente, estavam bonitos, com roupa de balada. As meninas maquiadas e os meninos com cabelo arrumado, uma música alta tocava e naquele grande espaço havia muitas, muitas outras pessoas, muitas, mais de 100. Na verdade, eu percebi que elas estavam lá o tempo todo observando o ritual escondidas, como se estivessem em arquibancadas e fossem sombras. Eu me levantei, olhei para o meu braço e havia um desenho estilizado da cabeça de uma coruja, ao lado do TC. Brilhava um amarelo reluzente. Muitos vieram me cumprimentar e dizer bem-vindo, menos o Tiago. Me falaram que lá era o salão do Coruja e que muitas vezes era lá que nós íamos nos reunir. Me avisaram que com a marca do Coruja eu seria temido e respeitado no plano astral. Vieram me falar também que o Coruja estava muito impressionado com a solução que eu havia dado no caso do Ricardo. Nos dias seguintes, no mundo astral, eu cumpri vários trabalhos para o Coruja. As ordens vinham de algum membro da turma do cemitério e nós nos dividíamos em missões. Esses dias me ajudaram muito a aprender mais sobre o mundo astral, como lutar e as relações em geral. Numa noite eu fui cobrar um grupo de homens que estavam devendo obediência ao Coruja. Em outra noite eu tive que assombrar uma família cujo pai negava apoiar o Coruja em uma conquista de um determinado local. Eu visitei pessoas e induzi pensamentos nelas, enquanto dormiam, para que fizessem coisas enquanto estivessem acordadas a pedido do Coruja. Patrulhei lugares para evitar que grupos rivais frequentassem, plasmei objetos e imóveis para o Coruja, roubei energia de lugares onde as pessoas realizavam cultos religiosos, criei barreiras, baixei a vibração de locais para que as famílias do mundo físico se sentissem mal e se mudassem, expulsei espíritos, ameacei pessoas do mundo físico e astral, enfim, eu fui um verdadeiro capanga. Confesso que vi muita facilidade naquilo e ao mesmo tempo eu sentia que tinha grande poder. Eu me dei bem, como se eu fosse muito mais esclarecido que as demais pessoas. Nunca soube realmente explicar. Durante as missões noturnas, Lunar foi ficando cada vez mais forte e esperta. Eu atribuía atividades complexas para ela e ela resolvia rapidinho, e aos poucos ela foi ficando melhor do que ela jamais havia sido. O Tiago evitava fazer missões comigo, mas em uma específica que eu fui com ele, tivemos que ficar vigiando um coitado de um homem que estava em sua casa acordado. Ele estava desperto dentro do próprio corpo. Ficamos lá na cozinha da casa dele, observando, e ele estava bebendo e fumando, ele estava muito nervoso e tenso. Perguntei para o Tiago o motivo daquele trabalho e ele respondeu: nós não questionamos as ordens do Coruja. Eu me calei, mas eu percebi que ele estava com vontade de se mostrar, porque ele engatou um argumento que eu não perguntei. Ele falou assim: nesse caso, esse homem tem a proteção de alguns viajantes bem fortes. O Coruja pediu para esses viajantes fazerem alguma coisa para ele. Se os caras não fizerem essa noite, a gente tem a missão de barbarizar esse cara. Eu nem perguntei o que significaria barbarizar, mas sabia que teríamos que apavorar, assustar e até machucar esse homem de alguma maneira no mundo físico e no astral.
Perguntei o motivo do Coruja sempre passar atividades, espalhar missões, ao invés dele mesmo ir resolver tudo. E o Thiago riu e falou assim: você acha que o Coruja é o quê? Na verdade, agora eu me lembrei, Cristiano, você não sabe de quase nada ainda, você é completamente burro. Eu fiquei ofendido, mas fiquei quieto, porque o Thiago ainda era o líder da turma do cemitério. E ele continuou falando: o Coruja é só um cara normal, só que ele é um cara muito inteligente, com grande força de vontade. Você ainda não entendeu que aqui nesse mundo astral o que vale é inteligência e força de vontade? Não, né? Por exemplo, aqueles demônios que você morre de medo e que pegaram seus amigos, você acha que eles são demônios mesmo? Eles são homens que pensam que são demônios ou que fingem ser. São homens daqui ou de outro plano que se unem em torno de uma imagem ou um conceito. Mas eles são só homens perdidos, Cristiano. E aí eu perguntei: então demônios não existem? E o Thiago falou assim: olha, existem coisas muito, muito inteligentes, com infinita força de vontade e extremamente malvadas. Coisas antigas que muitos chamariam de demônios. Se você encontrar com um, você vai sentir a maldade na pele. Diferente daqueles patetas que estão atacando o bairro e estão influenciando todos, eles dizem que possuem as pessoas, mas na verdade eles só influenciam profundamente. Mesmo sem querer, o Thiago naquela noite foi um pouco professor. Ele me mostrou que o Coruja era um chefe local e que aqueles demônios eram um bando de vagabundos organizados. Eu decidi naquela noite treinar mais a minha inteligência e a minha força de vontade. Como nada acontecia, resolvi continuar perguntando coisas para o Thiago. Eu perguntei: o que é a tal da Urbana que já falaram para mim? O Thiago riu e falou assim: moleque, a Urbana já era para você ter conhecido desde o primeiro dia. A Urbana é aqui, é o nosso mundo, só que é visto com o olho astral. Quando você andar pela rua, ative o seu olho astral e veja como o mundo é realmente. Se você conseguir alterar sua vibração, você vai conseguir acessar, pisar naquela faixa onde a Urbana existe. É o mundo astral comum, onde espíritos, as pessoas, viajantes, enfim, todo o resto convive. É como se você vivesse com o tempo todo com o olho astral e o corpo astral naquele estado. Todos nós sempre estamos na Urbana, só que não percebemos. Você é burro demais, Cristiano. E aí eu perguntei: por que você não gosta de mim, Thiago? E ele riu e respondeu assim: porque você é fraco e é idiota. Só que você se acha bom. Acordado, você é um moleque imbecil com amiguinhos ridículos. Eu fiquei irritado com aquilo e eu questionei: como assim, você já me viu acordado? E ele respondeu assim: olha, claro que eu já te vi acordado, seu idiota, várias vezes. Eu quase já te matei. Até hoje eu me arrependo de não ter te matado. Nesse momento eu me ergui e me aproximei dele com raiva. Eu até aumentei o meu tamanho e fiquei grandão no corpo astral. E falei: então vem. O Thiago riu, seus olhos se acenderam. Ele tirou uma faca de trás da calça e a faca cresceu e também se acendeu em chamas. E ele disse assim: isso era tudo que eu queria, Cristiano, vamos? Quando ele se aproximou de mim e a gente ia lutar, nós ouvimos um piado alto, muito alto. Era um recado do Coruja. Tudo pareceu tremer e nossas cicatrizes brilharam amareladas em nossos braços. O Thiago parou e guardou a faca e falou assim: você tá com sorte, moleque. O Coruja disse que não é pra gente brigar, mas é pra gente barbarizar esse cara. Os viajantes não cumpriram o papel deles. Eu voltei pro tamanho normal e perguntei: tá, mas o que nós faremos? O Thiago não me respondeu. Ele se aproximou do homem na mesa e falou assim pra mim: nós não faremos nada, eu resolvo isso rapidinho. Então o Thiago colocou as mãos sobre as têmporas do homem e começou a transfigurar o próprio rosto em figuras horríveis e assustadoras. Seus dedos foram penetrando na cabeça do homem, que pareceu sentir dor, ficar ansioso e nervoso. O Thiago continuou rindo, enfiando os dedos. O homem respirou ofegante, olhou para os lados e de repente sentiu uma forte dor no peito. Fiquei paralisado, sem acreditar o que estava acontecendo. O corpo astral do homem se descolou dele e, sem olhar para a gente, voou e sumiu. O homem estava morto. Eu gritei: você matou ele, Thiago, você assassinou uma pessoa. O Thiago riu e respondeu: sim, eu adoro fazer isso. Vocês acreditam que o Thiago matou um cara? Esse líder da turma do cemitério era o cão. Aproveita que você está aqui comigo e deixa seu like no vídeo. Vamos continuar o relato que está muito bom.
No dia seguinte, acordado, eu não conseguia acreditar no que eu tinha visto. O Thiago era muito perigoso, era louco e eu estava me envolvendo em uma gangue terrível. Na escola já estava acostumado a não andar mais com os meus antigos amigos, mas eu estava tranquilo em saber que aqueles seres não eram realmente demônios. Eu percebi que muitas pessoas influenciadas nem sabiam que estavam sendo influenciadas. Somente meus amigos sabiam porque eles eram desse tipo viagem astral e os seres permitiam que eles soubessem, mas pessoas normais não sabiam. Outro que sabia que estava sob influência era o irmão da Dani, aquele de 17 anos, que já tinha até me ameaçado, lembram? E por falar em Dani, eu estava cada vez mais próximo a ela. Ela estava se tornando o meu primeiro amor, mas um amor secreto. Ao mesmo tempo em que eu achava que ela gostava de mim, eu também percebia que outros meninos eram interessados nela e que ela era educada e receptiva com todo mundo. Isso me deixava inseguro. Um amigo em especial, um skatista, era muito próximo a ela. Naquela semana teve um dia específico em que eu fiquei longos minutos conversando com Dani na porta do colégio e tudo em nosso bate-papo se encaixava perfeitamente. Era como um sonho. Nesse dia meu irmão veio buscá-la e eu percebi o jeito horrível e odioso com que ele me olhou. Ele realmente estava influenciado por demônios. Nessa mesma semana eu fui jogar com o Cauê. Descobri que o garoto estava doente e sua doença era terminal. Ele mesmo comentou de um jeito meigo. Ele falou para mim que ele ia um dia morrer e um dia em breve. A cada dia que eu via o Cauê, ele parecia mais cansado. E para piorar, aquele insuportável seu Tota o tratava cada vez mais mal. Aquele velho ranzinza e avarento era péssimo. Bom, durante o jogo, eu com ele, mais uma vez eu me perdi na emoção e gritei: "Lá vem o Cavaleiro Invencível!" e ataquei Cauê com tudo. Só que diferente de antes, dessa vez eu não me contive e eu derrotei o menino. Eu notei tristeza em seu olhar e pelo resto da tarde eu sugeri jogarmos apenas jogos de tabuleiro. Ele só tinha um jogo de tabuleiro, que era o Detetive. Apesar de ser um jogo chato para apenas duas pessoas jogarem, Cauê pareceu se divertir muito e nós jogamos tranquilamente. Na noite que se seguiu, nas noites seguintes, quer dizer, eu continuei realizando missões para o Coruja. Consegui visitar a Urbana, que, como o Thiago havia dito, era mais um estado vibracional que um local propriamente dito. Por exemplo, a minha rua parecia vazia, mas quando eu ativava a visão astral, ela parecia povoada de viajantes, criaturas, espíritos, pensamentos forma, tulpas e objetos plamados, indo e voltando dos lugares. Aparentemente, na Urbana, os cidadãos andavam mais do que flanavam. Era quase como o nosso mundo em outra dimensão. O único lugar que parecia ser evitado por todos na Urbana, no meu bairro, era aquela casa que eu tinha visto semanas atrás. Uma casa próxima à minha casa mesmo. Uma que tinha chamado a minha atenção porque eu tinha visto algo de estranho nela. No corpo astral eu fui até a casa, andando a pé, como a maioria dos cidadãos da Urbana fazem. Logo de fora eu senti uma energia péssima vindo daquela casa, algo frio e com cheiro antigo e morto, algo pesado como nunca senti na vida. Tentei entrar na casa, mas a atmosfera pesada doeu em mim e eu não pude avançar. Que terríveis coisas estavam acontecendo ali. Nessa mesma noite eu fui convocado por Tiago. Ele me mandou verificar o mistério de uma porta atrás de uma igreja que ninguém estava conseguindo atravessar, nem no corpo astral. Ele disse que o Coruja estava incomodado com aquilo porque aquilo estava no território dele. Então era uma missão para eu resolver. Mas que rapidamente eu deixei a Urbana e fui em alta velocidade para o local indicado. Era uma igreja em um estado do norte do Brasil. Lá realmente havia uma porta estranha plantada em pé no terreno de trás da pequena capela. Engraçado é que a porta só podia ser vista por um dos lados. Se você olhasse pelo outro lado, ela ficava invisível. Parei em frente à porta, inspecionei, olhei e resolvi tentar abrir, ou seja, mexer na maçaneta, que era o mais óbvio. Assim que eu girei a maçaneta, a porta se abriu facilmente. E do outro lado estava a igreja, normal, como se a porta fosse inútil, fosse apenas uma porta mesmo. Logo pensei, foi uma pegadinha, um teste ou uma palhaçada inventada pelo Tiago. Nesse exato momento eu ouvi atrás de mim uma voz. Acertou, otário. Eu nem tive tempo de olhar para trás e o Tiago me deu uma voadora nas costas. E eu caí para dentro da porta.
Foi como se, ao atravessá-la, eu tivesse sido transportado para algum lugar, como se ela fosse um portal. Eu caí em um buraco todo escuro, fundo, com um poço de quilômetros de tamanho. Eu fiquei caindo, 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 caindo. No meu desespero, eu esqueci que eu podia flanar, esqueci que eu podia dar o comando para acordar. Fiquei só gritando e caindo, enquanto eu ouvi os risos do Thiago me ofendendo. Até que eu atingi o fundo. Estranhamente, doeu um pouco. Era um fundo gelado e metalizado. Eu estava em uma caixa de metal. Então, eu vi uma luz vinda do alto. Era o Thiago descendo. Ele desceu devagar, falando algo para mim com cara de deboche. Antes que eu me levantasse, ele empurrou minha cabeça de volta para baixo e travou 2 correntes nos meus pulsos, 2 algemas. E eu perguntei, o que é isso? E ele respondeu, isso é uma lição para você, para a turma do cemitério, para o Coruja e para todos. Ninguém coloca bambambam nenhum na minha galera sem eu pedir e sem eu autorizar, sem eu escolher. Prodígio é o c... Quem você pensa que você é, Cristiano? Você achou mesmo que eu ia deixar o menino de ouro, a revelação andando por aí? Esquece. Eu fui gritar, mas o Thiago plasmou um capacete pesado e negro na minha cabeça. Em seguida, ele fechou a porta da caixa, que parecia um pesadíssimo cofre apertado. Enquanto ele fazia isso, ele fez questão que eu visse, pelos olhos dele, tudo o que estava ocorrendo por meio de transmissão mental. Ele projetou na minha cabeça o que ele via. Ele estava me prendendo no cofre, aquele pesado cofre, no fundo de um poço, que ele soterrou com algum tipo de material pesado, escuro e denso, plasmado por ele mesmo. Algo tão escuro que era invisível. Então, ele saiu pela porta da igreja, fechou a porta e a destruiu, sumindo com acesso à minha prisão armadilha. A última coisa que eu ouvi ele dizer mentalmente foi: você está preso em uma faixa vibracional estranha e abandonada, que ninguém liga ou sabe que existe. Nunca vão te achar aí. Se eu ficar com pena de você, eu vou até o seu corpo e mato você daqui uns 20 ou 30 anos. Até lá, aproveite a solidão e o sofrimento. Até nunca mais, seu imbecil. Então ele desfez a conexão mental e nesse instante me bateu um desespero. E eu pensei, minha vida terminou. E aí? Bom, né? Compensou não ter tido semana passada? Bom, como é que o Cris vai sair dessa? O que você achou dos 2 relatos de hoje? A temporada tá acabando. Escreve aqui no comentário, dá um clique no like para eu saber que você gostou e fica comigo, porque esse aqui é o único, primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de 7 Além. Canal com mais relatos canônicos e oficiais, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em 7 Além.